Meu convidado de hoje, Dr. Alcindo Hoste, eu acho que vocês já estão familiarizados com ele aqui nas minhas redes sociais. Alcindo é médico, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna com foco em procedimento minimamente invasivo. Aliás, quem aí nunca acordou com uma dorzinha nas costas, né, Alcindo? Me conta um pouquinho mais dessa tua especialidade aí nesse tipo de procedimento. Eu tenho uma subespecialização, que é a cirurgia endoscópica da coluna, que são cirurgias minimamente invasivas, em que é o que a gente mais tem feito ultimamente. Conta pra nós, assim, a mulher, vocês aí que nos assistem em casa, mulher 40 a mais, toda mulher tem uma dorzinha nas costas. Quando é que ela deve procurar atendimento? Quando é que ela deve procurar um especialista de coluna? Essa faixa de 40 anos começam a surgir, a aparecer os problemas mais frequentes, também porque a gente entende que tem um processo evolutivo de envelhecimento do organismo. Então, quando procurar um profissional, quando essas dores são recorrentes, quando tiver algum sintoma neurológico, uma dor irradiada para o braço, dor irradiada para a perna, mais grave, perda de urina, alguma coisa assim. Então, quando isso for recorrente, é indicação de procurar um profissional da área. Sabe que ele me acompanhou em casa, né, gente? Que o Alcindo, além de ser todo esse profissional que a gente acabou de citar, também é meu marido, né? E eu já sou paciente dele, já fiz 2 cirurgias de coluna, inclusive, né? Eu acordava todos os dias com dores nas costas. E a maioria das mulheres que conversam, que chegam lá no consultório, que são 40 a mais, elas têm essa queixa. Todo dia dói alguma coisa. E, na verdade, elas nunca sabem quando essa dor é realmente tão significativa a ponto de justificar não só procurar um médico, quanto fazer algo fora isso, sabe? Procurar um tratamento talvez conservador, ou mesmo fazer uma fisioterapia, ou ir para academia. Elas têm dúvidas, assim, treino, não treino, o que eu faço primeiro, nessa fase? Procurar um profissional qualificado que vá fazer um diagnóstico e dentro disso vai te orientar o que tu pode fazer para melhorar. Primeiro, diminuir essas dores e prevenir outras patologias mais graves. O teu caso foi um caso um pouco diferente, em que tu tinha uma dor crônica e essa dor crônica ela agudizou com perda de força, que foi uma das possibilidades raras de cirurgia que tu tem que fazer em menos de 12 horas. Ela perdeu a força do pé. Então isso é uma urgência ortopédica dentro da nossa área. Tem que operar logo, senão depois vai ficar para sempre com essa perda de força. É um caso diferente. E as mulheres que não têm necessariamente uma perda de força, como eu tive, né? Eu perdi o movimento do pé e isso foi, assim, agudo, né? Foi num instante, eu senti que não tinha mais essa força. Mas tem muitas mulheres que reclamam de formigamento, de dor irradiada para as pernas, dos dedinhos dos pés, às vezes, que começam a perceber que perde o movimento. Isso significa que pode estar vindo algo lá, algum sinal da coluna? Sim, sempre tem que investigar a coluna, porque uma dor irradiada, um formigamento pode estar relacionado um começo de hérnia, uma raiz nervosa, o nervo que vai para a perna pode estar iniciando um comprometimento, pode estar começando a apertar esse nervo. Então isso com diagnóstico hoje a gente define bem isso, fazendo exames de imagem principalmente. E sabe que a maioria das mulheres 40 a mais, elas já têm, por conta dessa queda de estrogênio, uma mudança hormonal muito, muito severa, né? Que tu acompanha em casa e eu acompanho lá no consultório. As mulheres, por si só, elas já perdem mais massa muscular. Sim. Nessa fase 40 a mais. Isso faz com que menos massa muscular, menos densidade muscular, elas sintam mais dores, até articulares mesmo, não só de coluna. Tu imagina que tu tem um envelhecimento natural do organismo. Lá na coluna, tu tem um disco que é um amortecedor. Esse disco vai envelhecer. O que segura, o que dá estabilidade? O músculo. Então, nessa fase, começa a perder um pouco de massa muscular, mais carga em cima do disco. E aí aparece de tudo, né? Então, a gente observa hoje que homens e mulheres acima de 40 anos que têm uma atividade física regular, naturalmente elas têm menos dor. Pode fazer uma hérnia, pode, qualquer um pode fazer, mas tem menos dor no dia a dia as pessoas que se mantêm fazendo exercícios de rotina. Tu é um médico que tira o exercício físico quando o paciente tem uma hérnia de disco? Depende. Na fase aguda de dor, sim. Tu suspende o exercício, que faz parte do tratamento ou repouso.
Então, tu vai fazer repouso, tu vai medicar esse paciente, tu vai começar a reabilitar ele. Eu uso muito a fisioterapia para depois botar ele no exercício de novo. E o que esse paciente pode fazer de exercício? Qual é o melhor exercício para esse paciente recuperar essa densidade muscular? O melhor exercício, a melhor indicação para ele é ter um bom orientador físico para ele, que vai combinar os exercícios para que ele tenha uma condição física boa. Não é um exercício pontualmente alguma coisa que vai fazer essa diferença. Então, muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer exercício, mas vão fazer exercício por conta ou não são bem orientados e acabam desistindo. Por quê? Porque vão lá e não fazem exercício bem feito, vai ter dor. Então, o fundamental é ter um bom orientador que programe essa evolução dentro do exercício para ele. E é engraçado que a gente ouve muito isso. Eu tive que parar de fazer exercício porque eu sentia muita dor nas costas. Fiz um exame de coluna, não deu nada cirúrgico, não deu nada que eu tenha que operar. Todo dia a gente encontra isso. E como é que tu lida com isso? Aí tu tem que também analisar algumas coisas do dia a dia. Por exemplo, grande parte das pessoas hoje trabalham sentadas. Tá, como que está a tua postura no teu trabalho? Como que está a altura do monitor do teu computador? Então, a dor não é um fator que determina. Muitas vezes tu tem dores que têm diversos fatores que estão relacionados com essa dor. Então, para isso que serve a consulta. Para isso que o ChatGPT, quem sabe, não te responde tudo, mas a consulta médica é para isso. Para te avaliar todos esses fatores, examinar o paciente, relacionar isso com o exame de imagem que ele tenha, isso é um diagnóstico. E em cima disso tu vai dar as orientações para o tratamento. E tu tocou num assunto bem importante. As pessoas hoje, elas chegam na consulta com o médico, já não é mais buscar uma opinião, é buscar uma segunda opinião, né? Onde é que elas encontram a primeira? A primeira está lá no Google, no ChatGPT, né? E eles já vêm com algumas informações e questionam a gente em relação a isso. Naturalmente, esse é o nosso dia a dia. E às vezes assustados, né? Sim. Porque o laudo, eles vão lá, vão fazer um exame, muitas vezes de ressonância, indicado pelo médico. Antes de levar para o médico, já saiu o laudo. Eu sou leiga, não sei avaliar uma imagem, né, de exame. Mas lê o laudo, joga lá no Google, no ChatGPT e fica apavorado, porque ali aparecem palavras, né? Hérnia, extrusão. Meu Deus, eu tenho uma hérnia, ela está extrusa. O que eu faço? Bico de papagaio. Então, todas essas coisas, elas geram uma certa confusão na cabeça, e quando chega para ti assustado desse jeito e já praticamente sabendo o que aquele laudo quer dizer. O laudo compõe um exame. O exame é composto de imagens e do laudo, que é feito por um colega radiologista que descreve as alterações que tem especificamente no laudo. Mas isso não é um diagnóstico. O diagnóstico, quem faz é um médico que atende na consulta. Exame físico, a história do paciente, essa relação. Imagens, Sim. né? Muito mais até do que laudo, sim, né? Eu que te ouço falar em casa assim, sobre imagens, né? Alcindo, osteoporose, já que a gente está falando de uma mulher que está envelhecendo, né? Osteoporose e coluna. É um combo perigoso. Como é que a gente pode prevenir isso antes de se tornar um problema? Prevenir tendo uma vida saudável. Procurando a tua esposa. Nutri. Sim, tendo uma vida saudável. Então, pegando sol, comendo bem, fazendo exercícios, são fatores importantes para prevenir a osteoporose. Claro, existe uma carga genética relacionada com isso também. Então, aí vem a importância de fazer os exames básicos lá depois dos 40 anos. Bom, e tem alguns mitos, né, que as pessoas têm com relação à cirurgia de coluna. Uma que eu sempre ouço assim, eu tenho medo de fazer cirurgia de coluna porque é certo que se sai numa cadeira de rodas. Isso é mito. Antigamente se falava muito isso. Acredito que também existiam complicações graves e severas, não que não existam hoje, existem também, mas isso é um mito total. Hoje a cirurgia é muito mais segura pela condição técnica de treinamento que a gente tem e de aparelhos que a gente tem à disposição, que há anos atrás não tinha. E tecnologia, né? Tecnologia. Conta um pouquinho agora, aproveitando esse gancho, sobre a cirurgia endoscópica. A cirurgia endoscópica, ela revolucionou a cirurgia da coluna no mundo, né? Então, ela é uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia que sangra menos. O paciente tem uma alta precoce do hospital. Hoje tu opera uma hérnia, no mesmo dia tu vai para casa. Anos atrás ficava 2, 3 dias internado.
Então, isso tem grande relação com a tecnologia e com a qualificação para se fazer esse tipo de cirurgia também, né? Existe todo um treinamento para que tu consiga fazer, que exige muita técnica do cirurgião para fazer uma cirurgia endoscópica. E o resultado, quem nos dá depois é o paciente. Então, tem complicações da cirurgia endoscópica, tem como em qualquer cirurgia que tu fizer, independente do aparelho que for, né? Vai ter, mas ela nos facilitou e deu uma qualidade de recuperação muito maior para os pacientes. E toda cirurgia que eu posso fazer aberta também tem a opção de endoscópica ou não? Depende, as indicações de cirurgia aberta, elas existem, elas são feitas no dia a dia, mas a cirurgia endoscópica é uma cirurgia mais precisa, mais relacionada com a precisão. As grandes indicações de cirurgia endoscópica, hérnias de disco, as estenoses que a gente pega muito hoje em pacientes de mais idade que começam a perder força das pernas. Perde força por quê? Porque tem uma medula com todos os nervos descendo dentro da coluna e com o envelhecimento algumas pessoas vai comprimindo essa medula. Então, com um vídeo hoje, tu descomprime essa medula, 3, 4 horas depois tu libera o paciente para ir para casa, faz um repouso de alguns dias, bota na fisioterapia, exercício para recuperar a força das pernas. É isso que a gente faz. Então, o paciente acaba a cirurgia e poucas horas depois está indo para casa. Sim, por ser uma cirurgia menos invasiva, a gente consegue dar alta no mesmo dia. Ai, que coisa boa, que legal. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Paciente que ganha peso, que aumenta a região abdominal, peso gordo nessa região, tende a ter mais dores nas costas? Sim, sobrecarga direta. O peso da barriga, a resposta é na coluna. Então, manter o peso, ter hábitos de vida saudáveis, treinar, fazer exercício, é aquele combo de vida leve, se relacionar com pessoas legais, né? Tudo isso faz com que a gente também tenha um reflexo direto nas dores, tendo ou não um problema cirúrgico. Então, isso que a gente vê em consultório e que o Alcindo acompanha diretamente lá, muitas vezes é reflexo de um quadro de qualidade de vida, né? Sim, diretamente relacionado, com certeza. Então, pessoas que se mantêm, que têm uma rotina de exercícios, de atividade física, eles têm uma condição muscular melhor. Isso é importante para o paciente lá, depois dos 70, dos 80 anos, que ele tenha uma reserva de músculo para ele ter. A gente sabe hoje que a qualidade de vida do idoso está diretamente relacionado com a força nas pernas. Então, isso tu começa a plantar lá mais jovem para colher depois lá na terceira idade. Então, estilo de vida saudável melhora a qualidade óssea, melhora a qualidade muscular, pode sim evitar um problema mais grave que leve à cirurgia, mas também, caso a pessoa precise fazer uma cirurgia, tem que fazer. É o hábito de vida que vai recuperar ela de forma mais rápida. Tem fatores genéticos muitas vezes, como eu citei antes, de que uma pessoa de idade que algumas pessoas naturalmente começam a comprimir a medula, começam a ter perda de força das pernas, independente se ele foi um atleta ou não, ele pode ter isso, são fatores genéticos relacionados com isso. Aí sim, tu vai lá e corrige pontualmente aquilo, mas ele também vai ter uma recuperação mais rápida do que uma pessoa sedentária. Então, Alcindo, onde é que as pessoas podem te encontrar para saber um pouquinho mais do teu trabalho, agendar consultas? Sim, nós atendemos na Clínica Horta, na Zona Sul, na Avenida Cavalhada, atendo no Hospital Ernesto Ornelis, no Hospital Mãe de Deus também, e atendo no Hospital de Sapiranga também. São os lugares que a gente circula. Então tá, muito obrigada, doutor Alcindo Ost. Obrigada pela entrevista, adorei. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco. Obrigada.